Muitíssimo boa noite para vocês, né? Espero que a gente, né, tenha um encontro bacana. E eu acho que, antes de mais nada, eu quero começar com uma pergunta para vocês. Porque vocês vão ver que eu vou perguntar bastante coisa para vocês essa noite. Por mais que assim, vocês estejam aqui para eu esclarecer dúvidas, mas eu também quero gerar questionamentos. Então, acho que antes de mais nada, eu queria então perguntar para vocês, né? E essa pode ser, é uma pergunta assim. Não precisa mandar aqui no chat, mas eu gostaria que vocês pensassem nela, tá? Pensem 2 segundinhos aí, quantas vezes, só essa semana, isso que a gente tá na quarta-feira, mas só essa semana, vocês engoliram alguma coisa que vocês queriam ter dito, só para não criar uma situação ruim. Você queria muito ter falado que alguma coisa, você, não vou falar. Não é uma boa ideia falar. Se der aquela segurada, assim, mas você queria ter muito dito aquilo. É com esse questionamento que eu quero começar com vocês, né? Porque às vezes a gente segura para não criar um clima ruim, para, né, não trazer um peso assim, mas pensando em tudo isso, né? Provavelmente se diz que sim, muito difícil alguém falar que não, tá? Mas, levando em consideração, né, ainda mais se a sua resposta foi mais de uma vez, né, digo para você que você é um ser humano. Você é exatamente um ser humano, né? E é sobre isso que a gente vai falar no nosso encontro de hoje. Eu quero desmistificar também um pouco essa ideia de que conflito é só uma coisa horrível, que todo conflito necessariamente é ruim, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente conversar hoje, né? Então, novamente, muitíssima boa noite para vocês. Conflito, negociação e questões de comunicação violenta a gente vê nas duas áreas. E não só em questões profissionais, gente, em questões pessoais também, né? E essa reunião hoje, então, acaba sendo bem interessante porque a gente vai dar essa passada nessas práticas, né? Claro que vocês já viram bastante conteúdo, hoje é só um encontro pontual, então eu tentei reunir o máximo de coisas que eu achava interessante e relevante para trazer e trocar com vocês, ainda mais com uma pessoa que trabalha diretamente com isso. Então, eu quero que, assim, nas próximas 2 horas e meia, o meu compromisso com vocês é simples. Eu não quero que vocês saiam daqui hoje só com um conceito bonito de que, como, uma palavra, uma frase bonita para botar na citação de um TCC aí numa próxima graduação, ou da pós-graduação, ou num trabalho acadêmico, né? Eu quero que, no final das contas, vocês saiam daqui, pelo menos com coisas práticas. Tanto que eu trouxe algumas ferramentas que eu espero que eu consiga transmitir para que vocês utilizem isso na prática pessoal e profissional de vocês, tá? Então, igual eu falei para vocês, eu quero que vocês, né, saiam com essas ferramentas no bolso para vocês poderem utilizar elas. Eu quero que vocês possam usar amanhã, se vocês quiserem, tá? Vou garantir que vocês vão sair daqui expert para poder aplicar isso? Não, porque não é tão simples assim. Mas vocês vão ter possibilidades de como saber usar. Mas assim, antes, né, deixa eu me apresentar, né, porque a doida aqui falando um monte com vocês nem sabem quem que eu sou, né? Então, prazer, na minha foto eu tô mais arrumada, né? Porque quando a gente faz foto em estúdio, a gente fica mais caprichado, né? Mas prazer, meu nome é Alexia, eu vou estar com vocês essa noite. Eu tenho graduação em psicologia e em direito, trabalho nas duas áreas, tá? Eu trabalho bastante nessa parte de negociação, não só porque dentro da clínica a gente está negociando o tempo todo, mas eu também trabalho na área pericial, e aí o tempo todo você lidar com o judiciário e lidar com partes, né, de uma forma geral, é estar em constante negociação para entender o que cada uma das partes querem, para que elas entendam que você não está atacando ninguém especificamente, que a gente está tratando uma questão e não atacando aquela pessoa. Então, a gente tem um contato direto, assim, com isso quando a gente trabalha com essa área, tá? Então, eu sou psicóloga clínica também, minha abordagem é análise do comportamento, eu sei que a galera normalmente aqui é da sistêmica hoje, eu sou da analista do comportamento, sou psicóloga organizacional, então também trabalho em processo de negociação constante com a galera na organização, nossa senhora, o tempo todo, gestão, né? Então, o empregado, o empregador, então a gente vai fazendo todo esse processo aí de trabalho como um todo. Se vocês quiserem, eu não tenho Instagram, mas meu LinkedIn fica sempre à disposição, né? Às vezes eu posto algumas coisinhas lá. Se quiserem me acompanhar, fica meu link aí do Instagram, do LinkedIn, perdão, para vocês poderem me acompanhar por lá. Instagram eu não tenho, tá? E como grande base, assim, né, para que a gente está falando dentro dessa área das negociações como um todo, acredito que vocês já conheçam este livro especificamente, tá? Eu acredito que vocês já tenham passado por ele, porque a disciplina como toda ela trata essa questão, mas para quem nunca leu esse livro, fica a indicação dele, tá? Ele é um livro essencial, ele é um livro base, né? O Maslow ele vai falar dentro do livro dele, ele vai debater dentro do livro dele
sobre várias questões dentro desse processo da comunicação não violenta, tá? A gente vai falar mais sobre ele no nosso terceiro bloco aqui hoje, mas eu já quis começar porque eu acho que ele tem uma frase que ele traz dentro do livro dele, traz uma base de raciocínio dentro desse livro que eu carrego muito comigo, e desde a primeira vez que eu li ele, e a primeira vez porque eu já li ele algumas vezes, inclusive recomendo para os meus pacientes, é bem bacana quando o seu paciente topa fazer a leitura e tudo mais, e esse é um bom livro quando o seu paciente tem dificuldade de comunicação, esse é um bom livro para indicar, e aí às vezes eu preciso dar uma relida para lembrar de alguns pontos sazonais, então a gente faz esse processo de reler algumas vezes, né? E eu gosto muito da ideia que ele traz de que por trás de todo julgamento que a gente faz sobre o outro, existe uma necessidade nossa que não está sendo necessariamente atendida. Então, eu quero que vocês guardem essa ideia, tá? Que muitas vezes esse julgamento que nós fazemos guarda uma questão que nós não estamos possibilitando, que nós não estamos exteriorizando, que a gente não está permitindo sair. Então, eu quero que vocês guardem muito esse raciocínio e essa ideia, tá? De que por trás de todo julgamento que a gente faz sobre o outro, pode ter uma necessidade nossa que não foi atendida. Que muitas vezes a gente também não está permitindo que seja atendida, ou que alguma questão não permite que essa questão seja atendida, tá? A gente vai desdobrar mais essa ideia, né, mais para frente, mas eu queria já instigar vocês com esse raciocínio, com esse pensamento, tá? E recomendo sempre a leitura deste livro especificamente, porque independente da área, e isso não é só para psico-serviço social, gente, qualquer área, esse é um excelente livro que eu acho que todo mundo tinha que ter um livro de cabeceira aí para ler, este livro, tá? Então, o que que a gente vai ver, o que que eu pensei para nossa estrutura como um todo, tá? Eu pensei na gente fazer uma trilha de 5 passos hoje, tá? Passando por esse processo de abertura, né? Que eu, inclusive, vou querer escutar um pouquinho mais vocês, entender essa prática de cada uma de vocês. Porque no final das contas, às vezes a gente acha que, mas isso não aparece no meu dia a dia. Gente, nós estamos. Se você vai na feira comprar uma alface, você tem negociação acontecendo. Se você vai no mercado, né? Ou se melhor, você está dirigindo, alguém, né, corta a sua frente, assim, você quer muito mandar aquela pessoa para aquele lugar, você respira fundo, né? Bom dia, né? Você se segura. Então, todas essas questões, porque você também não quer ser agressivo com outra pessoa, você nunca sabe o que outra pessoa pode fazer. Então, negociar, né? Com questões de comunicação, tudo isso está no nosso dia a dia, né? Então, entender que isso está na prática pessoal e profissional, né? Na segunda etapa, eu quero falar um pouco sobre esse gerenciamento de conflitos, né? O que que é o conflito de verdade, os estilos, né, que a gente adota muitas vezes, e de entender que não existe um modelo 100% correto, que a gente pode, inclusive, migrar entre os modelos, acho que esse é um ponto bem importante, tá? Na terceira etapa, eu vou falar sobre a negociação, né? A diferença entre pessoas, quando a gente fala de um processo de negociação, que a gente, inclusive, tem um termo em inglês, que a gente fala sobre encontrar o melhor objetivo, o melhor ponto para a gente chegar nesse aspecto de negociação mais adequado. E daí, na quarta etapa, que é onde a gente vai falar um pouco sobre comunicação não violenta, tá? E ferramentas que a gente pode utilizar. E por último, né, a última etapa, a gente vai amarrar tudo isso, né, que eu vou trazer algumas referências diferentes para vocês, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, né, a gente vai ter mais um momento de tirar dúvidas aí também, tá? E aí eu espero que a gente consiga juntar tudo isso, que eu juntar todo o conhecimento que você foi formando ao longo dessa UA, né, dessa unidade, e mais com outras coisas que você está vendo na sua pós-graduação e que você possa aplicar na prática. Tá? Então, agora vamos nos aprofundar de verdade, né? Eu trago uma pergunta para vocês, né, de uma forma geral, e mesmo que você, independente da sua formação e tudo mais, eu quero que vocês tentem perceber a ideia do conflito para vocês, porque às vezes o conflito parece campos distintos, pontos diferentes, mesmo que a gente esteja falando de alguém que vê situações dentro da psicologia, dentro de questões do serviço social, mas no final das contas, a gente tem muitos aspectos, porque vamos pensar assim, pela psicologia, né? Para quem é da psico, muitas vezes da psicologia clínica, né? Porque a psicologia também tem outros campos, assim como o serviço social, mas pensando na abordagem sistêmica e familiar, o conflito ele costuma aparecer, por exemplo, dentro de processos do consultório, em jeitos bem sutis, né? Tanto, a gente pode até pensar em uma questão de triangulação, né? Quando a gente tem duas pessoas que têm um conflito, mas a gente enfia uma terceira lá no meio, né? Pensando um exemplo simples disso, separação. Né? Então, duas pessoas que eram casadas vão fazer um processo de separação e tem uma criança que é
filha dessas duas pessoas, e aí essas pessoas às vezes utilizam a criança como um joguete no meio de tudo isso, né? Ou às vezes, né, entra uma questão de partilha, de uma questão de guarda com essa criança e tudo mais, ou coisas que essa criança escuta das duas partes, né? Então, é um ponto que isso pode aparecer. Não dentro do consultório, às vezes pode ser uma coisa bem sutil ou pode ser uma coisa bem escancarada, né? Então, às vezes, sem querer, essa pessoa é puxada para dentro de uma disputa, puxada para o meio de tudo isso que ela nem queria participar, né? E muitas vezes esses padrões, que a gente pode pensar em questões de padrões de comunicação, como que esses padrões eles se repetem? Como que a gente tem questões geracionais que são levadas? Então, geração após gerações, às vezes alguns discursos que a gente nem percebe, mas machucam tanto, né? Que eles viram quase um roteiro familiar, né, para representar, para falar sobre aquela questão, ou às vezes até não falar sobre aquela questão sem perceber, né? Então, muitas vezes coalizões de questões silenciosas entre pais e filhos, questões, né, que muitas vezes não são percebidos, onde ninguém sabe nomear aquele sentimento, aquela situação, né? E as pessoas às vezes se afastam por simplesmente não sentar para se comunicar. Tá? Talvez aí, pensando um pouquinho para o lado do serviço social, né, e a gestão de projetos sociais, um conflito pode aparecer de uma outra forma, mais institucional, talvez, entre membros de uma equipe que discordam, né, de questões de prioridade sobre um projeto, entre instituições parceiras de disputas de um mesmo recurso, entre usuários do próprio serviço social mesmo, né, entre redes de proteção, entre verbas que são repassadas às vezes para um projeto e para o outro, né? Então, enquanto a gente tem várias questões aí que vão aparecendo, e o quanto todas essas questões, ou uma pequena questão, ou várias questões, o quanto isso pode se desdobrar, né? E o quanto muitas questões não estão sendo verdadeiramente ouvidas, né? Às vezes a gente tem uma necessidade muito grande, uma questão muito pontual, ou às vezes uma questão muito pequena que vira muito grande porque não foi dado espaço para aquilo. Então, por isso a importância de uma questão de uma comunicação, e uma comunicação mais assertiva. Por isso que eu comecei mostrando o primeiro livro de comunicação não violenta, muito nesse sentido, de que às vezes a gente até quer falar, mas a gente não sabe como falar, porque a gente está tão acostumado. E aí eu trago mais para o final até um outro livro de referência para vocês, de que a gente vive num mundo tão coercitivo que o tempo todo parece que às vezes a gente está tão acostumado a ser muito brusco na forma de falar, ou a gente já normalizou algumas falas que machucam, né? E às vezes a gente não fala pra gente mesmo, a gente não quer discutir aquele problema com a gente mesmo, porque se eu discuto, eu encontro o problema. E não é bem por aí. Mas a boa notícia, né, porque eu não quero deprimir ninguém logo no começo da nossa aula, não é o nosso objetivo, mas a boa notícia é que a nossa proposta desse encontro hoje é justamente trazer um pouco de um arcabouço mais teórico para vocês, com algumas ferramentas mais práticas para vocês poderem usar em cima de tudo isso. Mas antes de a gente falar de qualquer coisa, eu acho que eu preciso definir o que é conflito, porque eu já falei no começo da aula para vocês que às vezes a gente acha que conflito é um negócio horrível, que todo conflito é ruim, mas mas não é bem por aí, tá? A gente tem, né, na verdade, a gente tem pensando numa forma mais prática, vamos começar com uma analogia, tá? Uma analogia bem clínica, assim mesmo, tá? O conflito, gente, ele é uma febre, né? Como assim uma febre? Uma febre. Ele não é a doença. Então, você tá gripado, tá com o nariz escorrendo, mas você tá com uma febre. Só que essa febre não é a gripe é outra coisa, né? A gente tem a febre ali como uma manifestação de sintoma. Tem alguma coisa no teu organismo que o teu organismo está lutando contra alguma coisa dentro dele que não está legal e por isso a febre. Então, seu sistema imunológico está reagindo, então a febre vem como uma resposta. Então, qual que é a grande questão? O organismo ele está precisando de atenção, ele precisa ser visto. Então, por isso que você está com febre. Ele está manifestando uma forma de tentar se defender, de se proteger. Quando a gente trata só essa febre, sem investigar da onde ela está vindo, esta causa por trás, a gente pode até tapar o buraco naquele momento, mas isso vai voltar. Porque às vezes você está com uma infecção no rim. Se você tomar, às vezes, um remédio meio geral, pode ser que no primeiro momento resolva, mas às vezes você está com uma infecção tão grave que naquele momento resolve, mas logo vai voltar, porque você ainda está com uma infecção. Então eu preciso ir no fundo do problema para entender por que esta febre existe. O problema é, quando a gente fala de conflito, é a mesma coisa. Né? Conflito não é né, tipo, então, quando ele entra nessa mesma coisa, nessa analogia, o que acontece? Existe um interesse, um valor, uma percepção que está em desalinhamento.
Então, tratar só o sintoma, abafar o que a gente está sentindo, ou seja, deixar de brigar ou fazer um escândalo muito grande, mas não resolver a questão, fingir que aquilo passou, abafar aquela questão, ignorar aquilo e continuar seguindo, sem entender a causa real daquele problema, o conflito vai voltar, gente. E é pior, ele volta cada vez maior, porque o conflito, gente, ele é que nem uma caixinha, é a caixinha de Pandora. Né? Você vai colocando, você vai colocando, você vai colocando, você vai colocando, mas uma hora não cabe mais. E aquele negócio, se alguém der só uma encostadinha, ele explode. E aí vai tudo para todos os lados. Então, e aí que, inclusive, o problema maior acontece. Se a gente pensa nas questões da psicologia, a gente, inclusive, pode falar, né, de patologias que vêm justamente porque a gente vai guardando, 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 e você vai adoecendo, porque você está guardando coisas que você não está se permitindo falar. Claro que tem uma forma da gente falar, né? Tudo também tem uma forma de ser falado. Mas a grande questão, né, quando eu falo aqui com você, para a gente entender essa causa, o conflito, gente, ele é um fenômeno natural, é inevitável nas relações humanas. Ele não é um sinônimo de crise, não é um sinônimo de briga, não é um sinônimo, inclusive, de rompimento, como algumas pessoas acham. O conflito, gente, ele é simplesmente a divergência de interesses, de valores ou de percepções entre duas ou mais pessoas. Simples assim. Isso importa, gente, porque a nossa cultura nos ensina muitas vezes a tratar o conflito como algo vergonhoso, como algo que tem que ser evitado a todo custo. Mas reparem, ambientes onde nunca tem conflito nenhum sempre escondem um problema maior. Existe, às vezes as pessoas falam que não, mas na ausência existe algo, né? E existem, né, estudos, vários estudos quando a gente fala de questões de conflito, e eu quero diferenciar em dois que eu acho bem interessantes para vocês, quando eles definem conflitos como conflitos latentes e conflitos manifestos. O que que é isso, tá? O conflito latente, né, que está latente, está guardado, ele é aquele que ainda não foi verbalizado. Ele mora nas entrelinhas, naquele clima pesado, né, num silêncio incômodo. Sabe aquele jantar de família, assim, que a gente evita falar daqueles determinados assuntos? Você sabe que ele existe, mas você dá uma segurada para falar nele. Então, ele é silencioso, ele é incômodo. Ele tá lá, pulsando, né, mas ninguém quer nomear ele, tá? Já o conflito manifesto é quando a gente está divergindo de ideias, né? Finalmente elas vêm para ação, a gente fala, a gente tem um comportamento mais visível desse conflito. Então, é o momento em que, por exemplo, um irmão chega e fala assim: eu cuido, eu faço de tudo, você não faz é nada. Quando existe essa manifestação. Então a gente tem um lado, a gente tem aquele conflito que não está sendo dito, mas ele existe, e a gente tem um conflito que está sendo manifestado. Tá? Então a gente vai ter essas duas divisões principais que alguns estudos vão trazer para a gente quando a gente fala de questões de conflito. Tá? E quando ou a gente pode pensar até aqui em outro exemplo, né? Quando uma equipe, numa reunião, tá em discordância sobre o projeto e a gente senta para a gente refletir, para a gente falar sobre as percepções, né? E independente da gente estar falando enquanto psicólogos ou como assistentes sociais aqui, né? A nossa função sempre, gente, vai ajudar a trazer à tona esses conflitos latentes. Ai, mas trazer conflito latente é ruim. Gente, se eu deixar o conflito guardado, vai ser pior. Lembra que eu falei que ele vai explodir? Não é porque eu não falo de uma coisa que esta coisa não existe. Né? Só significa que eu tô guardando ela lá. Ó. Se esse negócio explodir na caixinha de Pandora, a caca vai acontecer para não falar outra palavra, né? Então, o nosso papel é trazer este conflito latente para ficar à vista. É a gente trazer, a gente dá ar, a gente dá espaço, né, para esses conflitos no final das contas. Então, trazer à tona esses conflitos antes que eles virem rupturas, né, mal geridas. Então, quantas vezes vocês sentiram que tinha alguma coisa para ser dita numa sessão, ou numa reunião de equipe, numa decisão a ser tomada, ou na vida pessoal mesmo? Pensem, né? Mas a gente não vou falar para evitar o conflito, mas é pior. Claro que tem uma forma de se falar tudo isso, né? Mas no final das contas, a gente precisa tomar cuidado, tá? E de onde vêm esses conflitos, né? Porque no final das contas, legal. Então, nós temos conflitos latentes, conflitos manifestos, mas e que tipo de conflito que existe no final das contas? Eu vou ter autores que vão fazer uma subdivisão desses conflitos, né? Em quatro fontes
principais, assim, né? Eles vão dizer basicamente sobre questões de recursos escassos, então, porque falta tempo, porque falta dinheiro, atenção, ou que a pessoa se sente que tem pouca atenção, né? Se sente desvalorizada, ou até mesmo questões de valores diferentes, né? Então, o que cada pessoa considera como certo, né? Prioritário, urgente, né? Que o que para cada uma dessas pessoas acaba sendo importante, né? Então, desculpa, nós temos, desculpa, os valores, acabei juntando. Então, a gente vai ter quatro deles. A gente vai ter, então, o escasso, que é a escassez, é a falta de tempo, de dinheiro, de atenção que alguém despende para você. A gente vai ter valorações diferentes, então, valores diferentes. Então, você não concorda com o valor que aquela pessoa tem. Questões religiosas, questões políticas, valores morais, valores culturais, né? Você não identifica como o daquela pessoa, né, como certo ou discorda do seu. É, porque também a gente vai ter, né? Então, essas valorações diferentes. A gente vai ter, então, questões relacionadas a uma comunicação mais falha, então, aquele mal entendido, aquela má interpretação. Eu supus, né? Sabe assim, ai meu Deus, ele não manda mensagem, ele não me ama, não me manda mensagem, não me responde. Às vezes a pessoa só tá ocupada. Às vezes a pessoa tá com o celular descarregado, e não é porque ela não gosta de você, porque ela esqueceu, ela dormiu de cansado, não conseguiu pegar o telefone. Mas a gente começa a supor coisas na nossa cabeça. Então, maus entendidos relacionados à questão de comunicação. Às vezes eu nem falei com a pessoa, mas eu tô supondo questões, bolando questões na minha cabeça, né? Então, escassez, diferenças de valores, comunicação falha e papéis mal definidos, né? A gente também tem esse, papéis mal definidos. O que que são papéis mal definidos? Como o próprio nome já diz, quando a gente não tem uma separação adequada. Sabe aquela coisa que às vezes assim, você faz muito na família e teu irmão faz nada na família. E fica muito pesado porque parece assim, só eu que faço tudo. Mas em algum momento, como que foi a distribuição desses papéis? Sempre deixaram tudo para você fazer ou você foi tomando isso para você? Ou mesmo que deixaram tudo para você fazer, e você foi tomando isso, será que você também não tira o espaço da outra pessoa? Como que essa outra pessoa também se sente com relação a isso? Então, a gente vai ver um exemplo um pouco mais para frente que fica mais evidente, mas percebam que às vezes assim, são muitas vezes pequenas coisas não ditas, não comunicadas ou mal interpretadas que podem se tornar problemas muito grandes e aquele conflito que tá ali, ó, latente, esperando para sair, né, na primeira situação, porque quando a coisa tá tensa, ele sai e ele é manifesto. Só que às vezes ele não é manifesto da melhor forma possível, tá? Guarda esses quatro pontos, tá? Então, escasso, valorações diferentes, tá? Questões relacionadas a papéis mal definidos e comunicação falha. Esses quatro aí, vocês vão ver que são bem importantes, assim, de uso de uma forma geral, tá? Então, beleza, vamos falar um pouco sobre os estilos de conflito, né? Porque eu falei que é os conflitos eles podem nascer, mas a gente tem os tipos de conflito. E aqui eu acho que é bem importante a gente falar, tá? Que não, mentira, eu vou deixar para falar isso no final do slide, tá? Talvez vocês comecem a julgar alguns estilos de conflito enquanto a gente vai conversando, né? Porque a gente é naturalmente julgador, mas vamos segurar esse julgamento aí, hein? Então agora, gente, a gente precisa então entender e falar um pouquinho sobre esses estilos de conflito. E aqui eu recomendo que todo mundo vá tentando reconhecer o seu próprio estilo no meio de tudo isso, tá? Porque existem várias formas de estilo que a gente tem, mas esse aqui é um modelo clássico, gente, modelo clássico mesmo. Nós estamos falando de 1974, tá? Então ele já tem um certo tempo. Ele não é um senhor, mas ele já tem um tempinho quando a gente fala em modelos relacionados a questões de conflitos, né? Mas até hoje, mesmo tendo nascido em 74, ele ainda é uma referência mundial quando a gente fala em esquemas e situacionais de questões de conflito, tá? E eles organizam os estilos em dois eixos, né? Eles vão falar sobre os eixos de assertividade, tá? Ou seja, cada um desses, então vocês estão vendo ali, ó, competição, acomodação, evitação, compromisso e colaboração, cada um deles vai ter o elemento de assertividade, tá? Que é quando a gente fala de assertividade, a gente está falando quando eu busco satisfazer meu próprio interesse, a cooperação, né, de uma forma geral, e a gente vai ter a cooperação. Então, cada um deles tem a assertividade e a cooperação, tá? Então, a gente vai trazer assim, dentro da competição tem uma quantidade de assertividade e uma quantidade de competitividade. Mesma coisa para acomodação, mesma coisa para evitação, mesma coisa para o compromisso, mesma coisa para colaboração. Vocês vão ver que eles fazem parte como um todo ali. E o que que eu quero dizer com isso, tá? Lembre, assertividade, o que que eu busco me satisfazer, principalmente meus próprios interesses, tá? Assertividade comigo. E cooperação, quando eu coopero, quando eu considero o outro, tá? Então, já sabendo isso,
esses eixos eles vão se cruzar dentro dos modelos, tá? Vamos começar, por exemplo, aqui, né, com a questão da competição. Mas eu vou dar um exemplo, vamos trabalhar com exemplos que eu acho que fica mais fácil, tá? Um exemplo bem bobo para a gente ilustrar esses 5 de uma vez só. A gente saiu para jantar, então nós nos reunimos aqui e falamos assim: ai, a aula foi ótima, prof, foi muito bom, vamos sair para jantar, vamos fingir que é todo mundo da mesma cidade. Daí a gente pega e sai todo mundo para jantar, né? E aí a gente fica lá, bom, onde que a gente vai, onde que a gente vai, né? Quando a gente fala da competição, a gente tem uma alta assertividade, então lembra, uma alta pensando em mim mesma, né? Então, vamos supor que eu sou uma pessoa da competição ali. Então, eu tenho uma alta assertividade e uma baixa cooperação, ou seja, eu penso mais em mim do que eu penso em vocês. Com isso, né? Pensando nessa questão da competição, se eu tenho uma alta assertividade e uma baixa cooperação, isso significa que eu vou pensar mais em mim do que eu vou pensar em vocês. Ou seja, a minha escolha vai ser baseada no que eu quero e não o que vocês querem. Então, eu falei, nossa, gente, foi ótimo, que bom que vocês gostaram da aula, mas eu vou escolher um restaurante. Eu quero comer comida japonesa. Vamos todo mundo comer comida japonesa. Daí a Lara pega e fala assim, professora, sou vegetariana. Aí eu falo, bom, vai ter arroz, passei isso pra você, né? Eu nem tento entender seu lado. Então, na questão da competição, a gente sempre tem esse pensar muito mais em si do que no outro, né? É, Aí a gente vai ter a acomodação. A acomodação já é o contrário, onde a gente tem uma baixa assertividade e uma alta cooperação, ou seja, é o contrário, né? O que que a gente tem nessa ideia de ser o contrário? Então, eu falo assim, ai, gente, decide vocês, vê o que que vocês querem, o que vocês quiserem tá bom, não que você... Ah, professora, a gente quer desculpa, exemplos esdrúxulos. Ah, prof, a gente quer ir no centro da cidade e comer pipoca que caiu no chão porque ninguém quer gastar. Tá bom, vamos embora. Tô nem aí, vamos. Ou seja, eu não tento nem pensar no que eu quero. Eu sempre permito que o outro decida por mim, tá? Então, a acomodação, eu estou acomodado. Ah, você escolhe, tanto faz, o que você quiser tá bom pra mim. Tanto faz, vamos comer pipoca do chão, vai ser o podrão da esquina, vai ser um restaurante chique que nós vamos gastar uma fortuna, o que vocês quiserem, tá? Então, na acomodação, eu estou acomodado. Então, o que você disser pra mim, né, a gente vai seguir e é, a gente vai seguir por esse lado que vocês quiserem, tá? E assim, né? Claro, a gente tem vantagem e desvantagem já para esses dois modelos que eu disse para vocês, né? A gente vai estar, às vezes é bom você não ter que tomar determinadas decisões, mas será que sempre você quer não tomar suas decisões? Será sempre que você tem que ser levado a tomar as decisões que o outro quer por você, né? Então, assim, às vezes é útil, às vezes ela não é tão útil assim, né? Então, o maior problema é quando isso acaba virando um certo hábito, porque a gente vai ter, inclusive, um problema, principalmente na acomodação, que eles vai gerando ressentimentos silenciosos de quem sempre está cedendo em nome do outro, sabe? A evitação, gente, ela é baixa assertividade e baixa cooperação, tá? É o grupo que fica mandando, ou seja, a gente vai sair para jantar, ninguém aqui tomou decisão nenhuma, nem da gente comer pipoca do chão, nem da gente ir no restaurante caro, nem da gente comer sushi, nada, né? A gente fica ali 40 minutos debatendo, falando, ah, vamos, não vamos, vamos ver, vamos, não, não sei, tanto faz, pode ser, e ninguém chega a lugar nenhum, tá? Então a gente fica evitando, a gente não evita enxergando, chega em lugar nenhum, tá? Então ninguém decide nada. Então, às vezes, a estratégia de às vezes, quando a gente fala de evitação, uma boa estratégia é, vamos dar um tempo, vamos pensar, né? Cada um do seu canto, né? Vamos dar uma pesquisada e alguém propõe alguma coisa. Se a gente sempre ficar evitando e ninguém propor nada, a gente não vai fazer nada, né? É, então, também temos a questão. Aí a gente vai ter o compromisso, que é um nível intermediário, tá? O que que é esse nível intermediário? Ele fala assim: ah, beleza, gente, hoje, então pode ser que assim, eu quero muito comer comida japonesa, né? Então, assim, hoje a gente vai comer comida japonesa, no nosso próximo encontro aí que a gente pode, vamos supor que a gente teria um encontro semana que vem. No nosso próximo encontro, né, a Luciene falou que queria comer churrasco. Então, no nosso próximo encontro, a gente pode ver aí, quem sabe, né? de, de comer um churrasco na próxima. Então, hoje a gente vai no sushi, na semana que vem a gente vai no churrasco. E daí na outra a gente vai, né, onde a Suelen quer ir, a Sueli quer ir, onde a Lara quer ir depois, e a gente vai revezando, né? Então a gente pode tomar esse nível intermediário, tá?
cada parte cede um pouquinho, né? Ninguém tá plenamente satisfeito, né? Pode ser, né? Mas a gente vai seguindo, a gente vai dando uma mãozinha ali para cada um, né? É rápido e mais pragmático, né? Porque nem sempre é a melhor solução e a solução mais criativa, né? Mas é uma das soluções que a gente pode ter. E, por fim, né, o nosso quinto exemplo, o quinto ponto ali que a gente tem em questões de estilos de gestão, a gente tem a colaboração. E esse quinto estilo, gente, ele tem uma alta assertividade e uma alta competição ao mesmo tempo. Então, esse é aquele que a gente senta, né, descobre, debate. Vamos olhar todos os restaurantes que tem. Nossa, gente, achei um restaurante que serve pizza, que a Lara quer pizza, né? A Sueli quer churrasco, eu quero japonês, né? E pronto. Todo mundo vai comer o que quer. Não tem para todo mundo, tem opção para todo mundo. Pode ser que não seja o melhor sushi, pode ser que não seja o melhor churrasco, pode ser que não seja a melhor pizza, mas tem sabor para todo mundo. Então, aqui é aquele que a gente senta, planeja, conversa, que a gente tenta chegar na ideia do que a gente vai ver na parte da negociação, que é o ganha-ganha, onde a gente chega mais próximo de todo mundo estar satisfeito, tá? Mas aí que eu falei pra vocês que às vezes a gente precisa guardar um pouco aquele sentimento de julgamento, né? Que eu ainda falei assim, reflitam qual que é o estilo mais parecido com vocês, né? Que agora, o ponto mais importante que eu gostaria de frisar com vocês nesses slides, eu quero que vocês entendam isso e saibam que isso é muito importante vocês saírem daqui hoje sabendo. Nem sempre, gente, apesar da colaboração eu ter feito a maior propaganda e ter parecido a coisa mais legal do mundo, nem sempre a melhor solução, a melhor saída é ser colaborativo. Por quê? Tá? Que nem sempre ser colaborativo é a melhor saída. Gente, se a casa tá pegando fogo, né? Tua casa está pegando fogo. Será que vale a pena você sentar com a tua família e vocês discutirem para ver o que que vocês vão levar? Ou é mais fácil sair todo mundo de lá e todo mundo ficar vivo? As coisas queimam, depois a gente vê. Mas será que sentar não, a gente vai sair pela porta da frente e o fogo pegando na casa? Não. Ou seja, o que que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala, né, a principal ideia, né, aqui, não é que a gente sempre vai ser, que colaboração sempre vai ser o melhor, que evitação talvez seja o melhor, mas o ponto às vezes a gente vai precisar tomar uma decisão rápida e a gente precisar que alguém fale assim, todo mundo sai, né? Ser competitivo, fala todo mundo sai para todo mundo viver, é mais importante do que a gente debater naquele momento. Então, o que que acontece? O verdadeiro potencial em gerir conflitos, entender questões de conflitos, é entender que a gente precisa entender e ler o ambiente. O que que a situação está pedindo, né? Porque eu vou ter situações que eu preciso propor algo mais rápido. Vai ter situações onde eu posso ser reflexivo. Então, nem tudo, né? Eu vou conseguir ser sempre o mesmo estilo sempre. Eu vou precisar me adaptar às situações. Claro, às vezes a gente tem uma forma que a gente na maior parte das vezes, um modo mais automático, por isso que eu falei, tentem perceber enquanto eu vou falando qual talvez vocês se encaixariam mais nesses estilos, mas a grande questão né? A gente precisa ler o ambiente. Tem ambientes onde você vai ter que ser colaborativo. Tem ambientes, inclusive, que você vai ter que ser mais acomodado. Teu chefe vai falar assim: a gente vai lá no Coco Bambu gastar uma fortuna. Aí você assim, meu VRzinho. Mas aí é aquele que você não pode não ir, sabe? Ou você pode falar assim: chefe, me ligaram agora. Meu carro tá no mecânico, preciso falar com o mecânico. É urgente. Não vou estar podendo ir, né? Às vezes evitar é bom, né? Mas claro, a gente precisa sempre ler o ambiente. O ponto central não existe um único estilo que é correto. O estilo correto é aquele que vai se adaptar à necessidade daquele momento e daquele ambiente. Dando tudo isso em consideração, vamos tentar aplicar um pouquinho disso que eu falei com vocês, né? É, então, inspirado em situações que aparecem com muita frequência, por exemplo, em atendimento familiar, por exemplo, né? Imagine dois irmãos adultos, tá? Vamos colocar o nome aqui de Marcos e Renata, só para facilitar a identificação visual ali deles, né? Tipo, para vocês imaginarem a situação. Os dois têm um pai idoso e esse pai precisa de cuidados diários. Só que quem tomou mais à frente ali, quem assumiu mais tudo isso foi o Marcos. Na prática, quase sozinho, né? Ele tem uma rotina de levar o pai ao médico, de organizar a medicação, às vezes dorme lá na casa do pai quando precisa, né, para atender essa rotina. E já a Renata, gente, ela mora mais longe, né? E justamente por morar mais longe, ela aparece menos e tudo mais. Mas quando ela aparece, ela questiona as decisões do Marcos, já que o Marcos toma todas as decisões sozinhos. Eu tenho de um lado Marcos, que se sente sobrecarregado e não dá acolhimento, né, que não se, desculpa, não se sente acolhido ali pela irmã, e eu tenho a Renata
que se sente excluída, como se a opinião dela não importasse para nada, tá? E eu quero que vocês entendam aqui, já pra gente desmistificar a ideia, ninguém aqui é vilão. Eu não quero que a gente, ai meu Deus, o Marcos é maravilhoso, a Renata é horrorosa, ou o contrário. A minha questão aqui é exatamente a gente discutir o ponto. Na maioria dos conflitos e conflitos reais, a gente tem duas partes com dores diferentes e dores legítimas. O Marcos sente que ele faz muito, Renata sente que ela não é ouvida e a opinião dela não importa, né? E a gente tem duas dores. E eu quero que vocês tentem pensar, tá? Aí rapidinho, para quem, inclusive até vamos dividir, né? Para quem é da psico, vamos pensar o seguinte, né? Quais padrões, inclusive, vocês percebem aí que está em jogo? Será que existe uma triangulação ali no curso com relação ao pai, né, com relação ao pai em cima de tudo isso? Né? Uma precisão do meio dessa disputa entre os dois filhos? Será que ele não se sente nesse meio? Né? Como que vocês acham que daria para conduzir essa mediação aí nesse setting terapêutico, né, com relação a esses dois irmãos e principalmente que eles não saiam se sentindo culpados, né? Já a galera do serviço social, pensem nessa mesma família, mas agora inserida num contexto de rede de apoio de idoso, por exemplo, né? Qual daqueles 5 estilos que eu falei para vocês antes ali, que a gente acabou de ver, qual que vocês acham que seria mais, que orienta mais essa intervenção numa equipe multidisciplinar? Caberia começar um compromisso mais simples, uma divisão provisória de tarefas, né? Para depois ouvir a coordenação ali, ou uma ampliação ali do grupo, né? Como que a gente poderia lidar com tudo isso, com lidar com esses dois irmãos aí, tanto a galera do serviço social quanto da psico? Por que que a gente tem que às vezes, ter esse olhar para os dois lados? Eu sei que às vezes, inclusive, às vezes a gente se identifica pessoalmente com as situações, no sentido, tipo, principalmente de quem acaba sendo muito cuidador na família, né? De falar assim, poxa, mas eu faço tudo, você não faz nada, daí você não faz nada, você vem querer meter, né, a sua opinião numa coisa que você não faz nada, você não tá presente, tudo mais. Só que, né, a gente tem ali a questão da distância, a Renata não consegue estar ali o tempo todo. Daí quando ela chega e ela quer ajudar, prestar ajuda ali, né, o irmão não permite que ela ajude, porque de fato, para ele já tá ali, é mais fácil tomar a decisão do que simplesmente lá liga, vou ficar ligando para Renata o tempo todo para ver o que que ela acha. Mas esse é um ponto. Às vezes a gente vai ter que nós termos um papel muito conciliador nas relações e nas tarefas que a gente tem, tá? E é justamente pensando nisso que eu quis colocar esse caso para ser um gancho para o nosso próximo bloco. Porque eu falei que a gente ia falar, né, então, sobre conflitos, sobre negociações e sobre comunicação não violenta. Então, nosso próximo bloco vem justamente nessa questão da negociação. Como que a gente pode pensar nos aspectos de negociar? Porque lembra que eu falei para vocês que às vezes a gente tem que chegar o mais próximo que a gente tem ali do ganha-ganha, ou seja, das partes saírem mais felizes. Sempre será possível isso? Não, tá? Talvez nesse caso vocês sentem para mediar a situação e ainda o Marcos continue agenciando muito mais e cuidando muito mais do pai, estando muito mais presente por morar mais perto, mas talvez a Renata sinta-se ouvida para, poxa, vamos, como que a gente vai ampliar o plano de saúde do pai? Vai ficar sem plano de saúde pro pai? Vai fazer isso? O que que a gente vai fazer exatamente, né? É, isso, a fase é no que eu posso ajudar, né? O que que você está ao alcance de toda essa relação? Exatamente, dentro das possibilidades de Renata e de Marcos, o que que cada um pode oferecer para que os dois sintam que estão ajudando, que estão sendo ouvidos, para que esse pai também seja atendido, né? Então é bem nesse caminho. E igual eu falei para vocês, muitas vezes nós vamos estar no meio dessa situação para negociar esta relação com esta família, seja psico, seja serviço social. E levando isso em consideração, a gente entra então no nosso bloco de negociação, né? É, então, mudando então um pouco esse eixo já para o lado da negociação, né, que é justamente uma ferramenta complementar para o gerenciamento de conflitos, porque assim, se o conflito é o fenômeno, né, o sintoma, a negociação é um dos caminhos que a gente vai estruturar para atravessá-lo, para a gente resolvê-lo, né? A base teórica, inclusive, que eu uso para essa etapa aqui da aula, tá? É um livro chamado Como Chegar ao Sim, que ele foi desenvolvido pelo. Eu coloquei o nome dos autores aqui. Se eu não coloquei, eu deixei na referência no final. Não, é um livro que se chama Como Chegar ao Sim, ele tá nas referências no final. Mas esse livro, Como Chegar ao Sim, ele é uma ferramenta bem interessante, né? Ele é fruto de um programa de negociação que tinha dentro da escola de Harvard. E ele nasceu, né? Claro que assim, ele é um modelo de negociação um pouco pensado para questões administrativas e a galera do direito usa bastante. Mas entendam que assim, ele é tão bem estruturado que independente da área que a gente trabalhe com ele, você consegue aplicar, tá?
Porque ele traz um modelo de negociação bem mais assertivo. Ele vai pensar em questões corporativas? Sim, tá? Mas no contexto inicial dele. Mas o conceito central que ele traz, essa diferenciação entre posição, reconhecimento de posição e interesse, acaba sendo bem importante, tá? A melhor imagem que eu conheço para isso, assim, é a gente representar isso como se fosse um iceberg, tá? Por que como se fosse um iceberg, tá? Porque a gente colocaria a ideia, então a gente tem a ideia de posição e interesse, tá? Por que um iceberg? O iceberg, gente, a gente tem uma parte pequenininha dele que fica para fora da água e todo o restante dele está escondido. A gente não vê boa parte deles. E o que que acontece? A ideia de que a posição é justamente esse topo do iceberg, que é só isso que tá para fora ali na água. O interesse é tudo que tá por trás, né? Então, mantenham isso em mente, tá? Muitas vezes, o que que acontece? A gente acha, a gente chega, a gente escuta só a questão inicial da posição, ou seja, só esse pontinho do iceberg. Ou seja, só que a pessoa tá falando pra você que é o que ela quer. Só que o interesse que ela tem por trás, às vezes, é muito maior. Então, sendo essa ponta do iceberg, essa ponta visível, muitas vezes a pessoa tá ali falando pra você: eu quero manter o orçamento. é, eu quero manter o meu orçamento para poder fazer o meu projeto, né? Eu quero que meu filho fique comigo, questão de separação, por exemplo, né? Eu quero que meu filho fique comigo a semana toda. Eu não quero que ele fique 2 dias com você e 2 dias comigo. Eu quero ficar com ele a semana toda. Então a gente tem uma fala inicial que busca, que tem aquele conflito inicial e que a gente vai precisar mediar. O ponto central é: eu não preciso entender só da posição, eu preciso entender o interesse também. Porque a posição é a pontinha, o interesse é tudo que tá por trás. E daí qual que é? Às vezes a questão, gente, o interesse, né, essa parte submersa é muito maior. Ele sustenta aquele ponto de vista. E às vezes o motivo real, né, ele é o verdadeiro motivo. E, às vezes a posição tá ali, mas o interesse de verdade é outro. E se você sabe do interesse, você sabe como satisfazer. Você chega mais próximo de resolver o problema, ainda que por um caminho diferente do que está sendo pedido inicialmente, né? Porque por trás de todo eu quero manter o orçamento integral, por exemplo, a gente pode ter alguém preocupado de que se eu ficar com orçamento e gastando tanto, talvez eu tenha que fechar minha empresa. Talvez aquela questão de eu quero meu filho comigo todos os dias, né? Porque às vezes quebra a rotina do meu filho. Ele fica 2 dias comigo, 2 dias com você, 2 dias comigo, 2 dias com você. Às vezes ele ficar a semana inteira com um e no final de semana ir para casa do outro e continuar a semana ali e aí trocando só no final de semana, talvez quebre menos a rotina. Então, qual que é a grande questão? Às vezes eu tô pleiteando uma coisa, mas eu não tô explicando tudo que tem por trás daquela preocupação. Vamos pensar na Renata de volta. Talvez a Renata não esteja ali oferecendo todo o suporte pro pai dela, mas talvez ela fale assim: poxa, eu também quero participar com meu pai. Eu não consigo todos os dias, mas eu também quero ser participativa. Claro que, por outro lado, o Marco está se sentindo sobrecarregado porque ele acha que a irmã dele não está fazendo questão de ajudar. Então, veja, muitas vezes a posição tá ali, mas existe toda uma questão por trás que às vezes a gente precisa entender porque é nela que está aonde a gente vai conseguir pegar para trabalhar a negociação, né? Grande questão e isso, independente de a gente estar falando de serviço social, de psicologia, de direito, de administração, falando em questões pessoais de família. Gente, muitas vezes a gente não quer falar exatamente o que que tem, mas às vezes em cima de uma afirmação que eu faço, tem toda uma preocupação por trás. Então, quando eu falo para vocês que a gente precisa entender o que que é esse interesse real, é justamente aí que a gente vai conseguir conversar melhor com aquela família. Porque às vezes, né, com aquela família, com aquela pessoa, naquela questão, naquela situação pontual. Porque talvez a solução alternativa que eu possa atingir é justamente nos pontos de interesse ali. E o grande erro de um negociador, gente, inexperiente, é justamente querer negociar só com o topo do iceberg, só com a posição. Porque daí ele vai chegar, vai bater na mesa e vai falar: é isso, pronto, acabou. E não tem mais, e não enxerga para além disso, tá? Aí, claro que ninguém se move, porque na superfície, na posição inicial, a gente não consegue, né, trabalhar com questões, porque ela tem muita coisa invisível ali que eu não tô dando espaço. Quando você mergulha na negociação, quando você mergulha no interesse e demonstra o interesse no outro, sobre escutar de fato o que o outro tá querendo dizer para você, aí a gente começa a falar sobre solução de conflito, né? Porque nem sempre tá no radar, não tem sempre tá na nossa cara o problema. Às vezes ele é muito mais profundo, né? E às vezes ele é profundo, mas ele é simples da gente resolver se a gente abrir o diálogo para que ele seja resolvido, tá? E pensando em tudo isso, né?
A gente tem um conceito essencial, tá? Aqui tá, o BATNA, que ele tá em inglês mesmo. Aí a gente tem a tradução do português, mas só para vocês entenderem a sigla, é Best Alternative to a Negotiation Assentment. Mas uma tradução mais fácil é o massa, né? A gente usa fica feio de falar, massa, né? Mas a ideia da massa seria assim, a melhor alternativa sem acordo, né? Como assim a melhor alternativa sem acordo? A ideia é que assim, simplesmente olhar qual é o modelo B que a gente pode chegar assim. Como que a gente pode ir para alternativas, né? Como que a gente pode negociar isso? E entendam, gente, que uma negociação, claro que a gente sempre vai tentar chegar no mais próximo de num ganha-ganha, tá? Onde as duas partes fiquem satisfeitas. Mas o próprio livro Como Chegar ao Sim, vocês vão ver que ele mesmo, se vocês pegarem ele para ler, ele mesmo fala, gente, muito difícil uma negociação ficar 50% satisfeito os dois lados, 50-50. Difícil. Muitas vezes sai 60-40, 30-70. Entendeu? Às vezes, o que que acontece? Muitas vezes a gente vai precisar ceder algumas coisas. Aí você pensa a ideia da negociação como você procurando uma casa para comprar. O mercado está difícil. Tá difícil comprar as coisas hoje em dia. Você vai querer, eu quero comprar uma casinha, uma fortuna, né? E assim, quanto mais próximo do centro da cidade, mais próximo as coisas, mais caro fica. Aí você chega para comprar a casa, não adianta você querer que ela seja pintada da cor que você gosta, né? Aí às vezes assim, o seu sonho é ter um chuveiro a gás. Aí chega lá, é um chuveiro elétrico. Isso é uma questão negociável para você? Você, não, prof, não, tem que ser o chuveiro a gás. Ok. Mas a casa tá pintada de amarelo, eu não gosto de amarelo. Tudo bem, mas não é mais fácil a gente comprar uma tinta e pintar da cor que você gosta do que a gente trocar um sistema de encanamento interno inteiro de uma casa de elétrico para transformar em gás? Não é muito mais caro? Talvez pintar seja mais fácil. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai ceder. Então, nem sempre você vai encontrar a sua casa ideal. Nem toda negociação será perfeita. Mas mesmo não sendo perfeita, mesmo que não seja 50-50, a gente ainda pode chegar na ideia do ganha-ganha, mesmo sendo 70-30, 60-40, tá? Por quê? A ideia mais prática, grande questão, porque a gente vai ter a negociação distributiva, que é o tipo onde um ganha e o outro perde, né? Então existe um fluxo, né, de negociação, mas ainda assim, um vai sair muito satisfeito e o outro vai sentir que não ganhou nada, e isso não é legal, não é nesse sentido que a gente quer. A gente não quer que a pessoa, a gente volte aqui, vamos voltar no slide aqui, ó. A gente não quer que a pessoa sinta que a gente está levando uma pessoa para um lado de uma acomodação onde ela vai aceitar tudo, porque isso vai somatizar, isso não vai ser legal. Eu quero que a pessoa sinta que as duas partes estão precisando ceder pontos e aceitar pontos, tá? Então, isso que a gente, quando a gente fala da questão da negociação. Quando eu estava na graduação, eu acompanhava, eu ia no juizado especial, né, antigamente chamado de pequenas causas, eu ia assistir a audiências de mediação para ganhar horas complementares. Eu e uma colega, então a gente saía da faculdade, almoçava e ia assistir. E, gente, é divertidíssimo. Quem gosta de programa de casos de família, Márcia Goldschmidt, está perdendo a oportunidade de ir assistir mediações nas varas especiais, porque, gente, é para rir. Claro, tem situações muito sérias, mas tem situações do tipo, uma xingando a outra no Facebook, tipo, duas mulheres de 45 anos, uma xingando a outra no Facebook, porque uma tá com um namorado que é da ex da outra. E daí a mulher levou um calhamaço deste tamanho de memes que a outra compartilhava e ela falou que eram indiretas. E ela estava processando a outra, alegando que a outra estava tirando sarro dela e que ela estava zombando dela. Tive outra situação também, mesma coisa por causa de homem. Jesus, misericórdia, como tem briga por causa de homem na justiça. E tudo os homens feios. E aí, assim, as meninas brigaram de tipo, ela tinha um relacionamento anterior com o rapaz, terminou, e o rapaz começou a namorar a vizinha da frente. E ele teve um filho com a vizinha da frente. E a menina levava a criança na janela para tomar sol. E aí, a ex-namorada bateu na irmã da nova namorada, porque ela alegou que a menina levar a criança para tomar sol na janela era estar esfregando a nova relação na cara dela. Então é esse tipo de coisa, entendeu? Então, casos de família. Mas daí como que resolveu essas? Porque daí foi, mas assim, só explicando a questão, voltando para a questão da negociação, por que que eu cheguei nisso? Porque, claro, que ela bateu na outra menina, e aí a negociação foi pagar R$ 300. O conflito encerrou, porque daí a gente fica em processo pré-processual. Quando a gente fala de mediação, essas mediações em juizado especial, ele é pré-processual, ela não virou processo ainda. Então, para encerrar esse pré-processual, eles perguntaram assim: o que que você quer?
Daí a menina falou assim: olha, eu fiquei um tempo afastada do trabalho, tive meus medicamentos, né? Eu queria pelo menos o dinheiro de volta do que eu gastei e e, hum, do tempo que eu fiquei fora e do quanto que eu gastei com medicamento. Ah, quanto que foi isso? R$ 300. Daí a outra menina tirou R$ 300 da carteira, deu pra outra e falou: tá resolvido? Tá resolvido. Encerrou o processo, né? O pré-processo. Então, esse é o ponto. Às vezes, né? É claro, vai fazer com que a situação não tenha acontecido? Claro que não. Né? A menina se machucou, a outra agrediu a outra, ficou uma situação super chata. Mas, assim, a questão dos R$ 300 encerrou ali. Acabou a história ali. Então, assim, as duas ficaram 100% satisfeitas? Não. Mas, assim, chegamos no mais próximo a isso. Então, quando a gente fala de processos de negociação, é justamente isso. É a gente entender o que a gente tem por trás. Claro, receber um pedido de desculpa e receber os R$ 300. Era isso que ela queria, né? Diferente da outra lá do processo do calhamaço. Esse aí daí já é outro rolo. Mas são situações e situações que a gente vê. Então, muitas vezes, pra gente chegar mais perto, para que a gente se afaste desse ganha e perde, porque daí vai existir um fluxo de ressentimento, a gente não vai chegar numa negociação adequada, vai acontecer o quê? Daqui a pouco, esse problema que não foi resolvido de fato, por isso que o ganha-perde não é legal, porque não foi resolvido de fato, você fica ressentido com aquilo, vai fazer com que você traga esse problema de volta. Isso quer dizer que no passado, aquela desculpa, ou quando você falou que se aceitou aquela desculpa, você não aceitou. Porque se você ficou remoendo uma coisa durante tanto tempo e joga numa nova situação e traz aquilo à tona de volta, significa que você sentiu que naquela negociação você perdeu e o outro ganhou. Ou seja, aquilo não resolveu para você. Por isso que o perde e ganha não é legal, porque situações vão voltar. Tá? Então, por isso que a gente sempre tem que tentar entender tudo quais são os interesses reais por trás para que a gente chegue mais próximo de atender aquela necessidade que não foi atendida, que foi violada muitas vezes, e como que a gente resolve essa situação, tá? Então, no final das contas, né, com esse conceito na mão, essa é a estratégia, tá? Então vamos a essas três estratégias. Quando a gente olha para isso, né, vamos ter três estratégias para vocês. Vocês podem aplicar isso, inclusive, nas próximas negociações e estratégias que vocês forem seguir, tá? Então, trazendo inclusive um exemplo prático da minha profissão enquanto perita, na parte de perícia especificamente, toda vez que eu vou atender um cliente, eu preciso entender todo um contexto, né? A primeira etapa é justamente a preparação. Então, lembra quando eu falei para vocês que eu preciso entender voltando aqui até no slide anterior, além da gente precisar entender posição, eu preciso entender interesse. É justamente isso que eu vou fazer com o meu cliente, né? A preparação é justamente o momento que antes de eu sentar na mesa, antes de eu mapear as próprias questões, eu já tenho que dar uma sondada sobre os interesses. E claro, eu vou ler o processo, eu vou ler a situação que eu tenho, as informações que eu tenho ali, né? Para eu já chegar ali, já chegar naquele momento que eu vou conversar com aquela pessoa, com informações que eu, claro, ainda preciso saber, mas pelo menos ó, algumas coisas eu já levantei, algumas coisas eu já sei, e o que que eu posso continuar em cima dessas informações que eu tenho, né? Então, na perícia, eu nunca entro numa entrevista sem ter um mapeamento base. Então, antes de cada parte, de eu falar com cada parte, antes de buscar estratégia e tudo mais, eu já li o processo, eu já entendi, eu já tenho uma base traçada ali por trás. Claro que vão ter situações que são desafiadoras e você não vai saber tudo. Mas o ponto é você não chegar assim, sem saber nada. Completamente em branco, assim, sem nada na tua frente para você saber o que você vai fazer. Então, esse ponto inicial aqui, né? No interesse, eu entender, para além da posição, eu entender os interesses que estão por trás. Então, a segunda etapa, a gente já fala de uma questão mais de separar a pessoa do problema. Inclusive, isso é um ponto muito importante, porque às vezes a gente acha que a pessoa, principalmente quando a gente fala de perícia, né? E não só perícia, mas outros pontos em geral, que a gente está atacando a pessoa. Mas não, a gente sempre está atacando uma questão. Não estou atacando o indivíduo, eu estou atacando a situação. Então, o que a gente quer tratar? Eu não estou dizendo lá, vamos voltar ao exemplo da Renata e do Marcos. Eu não estou dizendo que um dos dois está errado. Eu estou dizendo que cada um tem seu ponto, cada um tem sua dor, cada uma tem sua questão, cada um tem sua questão. E aí nós estamos tentando solucionar a questão do que é o melhor para o pai de vocês, não para vocês necessariamente, mas ninguém está certo e ninguém está errado, tá? Então, separar muito isso de que eu não tô atacando a pessoa, eu tô atacando a questão. Esse é um ponto chave, né? Até pra gente entender, né, e na gestão da família, da equipe, né? É porque é fácil demais a gente conversar e escorregar aquela coisa que começou com este é o problema a ser resolvido, e isso virar você sempre faz isso. Mas é sempre assim que você tem que resolver. Mas, nossa senhora! Então, para que a gente evite que isso vá para outro lado, né? Então,
para que a nossa negociação seja um âmbito seguro e não vire uma briga, não vire um caso de família, onde ninguém mais escuta ninguém, né? Aí isso não é legal. E o terceiro ponto aqui é justamente buscar critérios objetivos, né? Sempre que possível, traga para a mesa argumentos que são argumentos mais difíceis das pessoas combaterem, e argumentos terceiros. Que argumentos são esses? Muitas vezes, se você está falando de legislação, traga lei, né? Olha, qual que é uma resolução específica para a gente falar sobre qual que é o estatuto, o que que o estatuto do idoso fala para essa situação? Então, assim, tenha coisas para você preparar um terreno que tirem a decisão do que dessa ideia de eu contra você, ou a opinião que ele tem e ela tem. Mas o que que a resolução fala? O que que uma coisa mais criteriosa fala? O que que a gente tem pesquisa científica fala que essa é a melhor situação? Né? Então, tragam questões que vocês consigam utilizar, que sejam pontos e fundamentos mais concretos, até para a gente ir para um lado um pouco mais científico e tirar um pouco do emocional, porque às vezes a gente tem que separar um pouco a ideia de razão e emoção. Porque se você fica muito no emocional, é muito fácil alguém ficar bravo, é muito fácil alguém se emocionar. E claro que assim, você pode amparar essas pessoas, não tô dizendo que você não vai fazer isso. Só que pra gente chegar numa carga decisiva, numa carga onde a gente consiga melhor escutar a outra parte, eu preciso que as opiniões sejam trazidas sobre a situação e não necessariamente sobre a emoção. Claro que a sua emoção importa, você é importante, mas eu preciso entender de critérios objetivos. O que que objetivamente nós vamos tratar? Sobre a situação e não sobre a pessoa. Beleza? Tá? Então, essas são três estratégias bases quando a gente fala em processos negociais, tá? Aí, tá? É, aí vocês podem pensar aqui de uma ferramenta bem concreta. Daí aqui sim, pensando no que eu falei para vocês, vocês podem pensar, tipo, ó, a gente tem um slide anterior, né, que eu trago esse panorama de estratégias práticas da negociação, e aí você pode ter isso aqui pensando para você, como é que você aplica aquela estratégia para você. Então, assim, você pode fazer um checklist, você pode ter isso no celular, você pode, né, eu sempre tenho um papelzinho pequenininho que eu anoto as coisas, então você pode ter um papel pequenininho ali onde você anota, um papel grande no seu planner, onde você quiser. Mas é sempre interessante você ter um recurso, né, visual, assim, para te ajudar, muitas vezes. Claro que dá para fazer de cabeça, mas sempre que a gente está começando e lidando com uma coisa nova, é interessante a gente ter um recurso físico ali, né, que às vezes a gente pode nem sempre contar com a memória 100%, né? Então, a ideia aqui é que vocês tenham isso aqui como um checklist para vocês, tá? E, inclusive, eu proponho um desafio. Usem esse checklist em situações futuras, tá? Tentem aplicar isso em negociações. Sejam fáceis ou sejam difíceis. Às vezes, nas difíceis, a gente consegue ser um pouco mais pontual, mas começar pela fácil é melhor, tá? A ideia é que, assim, mesmo que seja uma questão pequena que vocês estão negociando, não importa, né? A ideia é que, assim, faz diferença você ter um ponto de partida onde você pode se ancorar, tá? Então, antes de qualquer negociação, faça três perguntas para você mesmo, tá? Sendo a primeira, nomeie o interesse real. Lembra que eu falei para vocês que nós temos né? Nós temos uma ideia inicial, né? Uma base ali inicial que a pessoa tem sobre uma posição que ela tem, mas existe um interesse real dessa pessoa. Qual é o interesse real? Qual é o seu interesse real, tá? Antes de qualquer coisa. Então, primeiramente, qual é o seu interesse real? Então, escreva ali o que que você quer. Qual é o que você manifesta ali para você, tá? Então, o que que eu realmente preciso, além do que eu tô pedindo? O que eu realmente quero com isso, tá? E você ou a pessoa com quem você tá pensando nessa situação negocial, tá? O que que eu preciso, né? Então, o que que eu tô pedindo? Qual que é a grande questão aqui? Num segundo, vamos pensar de volta no mapeamento, né, do BATNA, que daí a gente fica lá, vamos lembrar do massa, né, que o massa é mais fácil. Então, qual que é a questão real? Vamos mapear qual é a questão real. Defina a melhor alternativa que você, qual é a melhor alternativa para você antes de você sentar na mesa. Tá? Por quê? Qual é a melhor alternativa para você? Se a gente não negociasse, mas você está dizendo para mim que eu não vou negociar? Não, eu não estou dizendo isso, tá? Lembra que quando a gente fala disso, a gente está pensando na alternativa sem a negociação primeiro. Por que sem a negociação primeiro? Porque eu preciso também entender que
se eu quero que os meus interesses sejam respeitados, eu também preciso entender o que que eu não posso abrir mão. Então, lá quando eu vou comprar minha casinha, eu não vou abrir mão do meu chuveiro a gás, mas a cor da casa eu posso pintar e eu posso abrir mão com isso. Então, o que que para mim é inegociável? Chuveiro a gás, tá? Então, volta ao ponto. Primeiramente, qual o seu interesse real? Segundo, o que você não abre mão, tá? E terceiro, né? Escolha um critério objetivo. Tem em mãos, né, um argumento, uma lei, uma norma técnica, um parecer, uma visão científica ali sobre um posicionamento, uma preparação, uma coisa objetiva que vá para além de questões emocionais ali para você. E tem esse checklist na mão. Por que que isso é importante? Vamos lembrar para o ponto. Se eu abro mão, pensando no tópico 2 ali, né? Se eu abro mão das coisas que são muito importantes para mim, eu posso até naquele primeiro momento sair pensando: ah, tudo certo, resolveu. Mas será que resolveu mesmo? Lembrem que nosso objetivo com a negociação é o ganha-ganha. Então eu preciso entender o interesse real, aquilo que é inegociável e as questões que são importantes e objetivas para mim, para além de questões emocionais que vão contar ali para o momento que a gente vai estar conversando, tá? Claro que esse checklist, nesse primeiro momento, ele é muito mais pensado de vocês também terem um poder de negociação, de vocês expressarem o que vocês querem, o interesse de vocês, né? Mas quando a gente está tratando com duas pessoas onde a gente é o negociador, a gente faz isso para as duas partes, porque daí você pode pegar esses dois checklists, comparar e você conseguir mediar muito melhor a situação com aquelas pessoas, porque você sabe o interesse real, você sabe que elas não vão abrir mão e você sabe ali em cima de tudo isso, o que que a gente também pode usar entre argumentos ou até para contra-argumentar esses argumentos delas, tá bom? Vamos para um segundo estudo de caso. A gente já falou, né, do Marcos e da Renata. Vamos trazer um outro ponto aí, tá? Desta vez com um pezinho mais forte no serviço social, porque o outro foi um pezinho parece que muito mais para psico, mas vamos pensar um pouco mais no serviço social agora, tá? Mas como sempre, ele também vai dialogar com ambas as áreas, tá? Então, gente, pensando aqui, imagine então que uma equipe de assistência social que toca há 3 anos um projeto comunitário que é um sucesso, tem oficinas para os adolescentes no bairro periférico ali, tem resultados legais, diminuiu a evasão escolar, tem tido um índice bacana, uma melhora, inclusive, nas notas das crianças, um afastamento, inclusive, das crianças de. De situações ali mais perigosas, né, de envolvimento com questões que não são tão bacanas. Então, né, a gente tem ali uma incidência que está sendo muito boa. O projeto está muito bom. Mas, de repente, você tocando esse projeto há 3 anos, você idealizou esse projeto com a tua equipe, você fazendo aquilo acontecer, e, de repente, a prefeitura chega e fala assim, gente, o orçamento do projeto foi cortado pela metade. E é isso aí. Então, não teve aviso prévio, não teve consulta popular, não teve consulta ao pessoal que fazia parte do projeto, ninguém te consultou. Então, e claro que assim, vocês vão ficar indignados, né? Inclusive, a primeira reação e mais natural é achar que a prefeitura não se importa. Será que necessariamente é isso? Pensando para o pessoal do serviço social, né? Imaginem nessa situação. Quais poderiam ser os interesses reais por trás dessa posição de cortar uma verba? Né? Será que tem realmente uma questão orçamentária? Ou existe também uma prioridade política aí, né, ocorrendo? Às vezes, né, vamos pensar agora, está em período eleitoral, poderia ser uma situação assim. Então, existe uma pressão, às vezes, de um setor, existe uma questão eleitoral que podia estar por trás, né? A gente tentar pensar em quais seriam os critérios objetivos ali por trás dessa ação da prefeitura, né? Porque no final das contas a gente tem indicadores de impacto muito grande. Você cortar pela metade o orçamento de um projeto é uma coisa que é extremamente complicado, tá? Pensando no pessoal da psicologia, né, eu queria que vocês, né, tentem transportar essa mesma lógica de interesse versus posição para uma negociação mais para um lado um pouco mais familiar, né? Então, para um guarda ou para uma convivência, uma questão de guarda ou de convivência familiar, aí sobre os pais que não querem abrir mão de ficar com a criança, ambos querem estar com ele com a guarda total, ambos querem pedir guarda exclusiva em vez de fazer a guarda compartilhada, né? Então, como que vocês acham que seria lidar para essa criança? O pessoal do serviço social, então, no caso, né, quais os interesses por trás dessa posição que a prefeitura podia estar tomando com essa questão do corte no projeto? E como que vocês acham que a pessoa da psico, como que vocês acham nessa mesma lógica de interesse e posição diferente que os pais teriam frente à questão da guarda da criança? Processos negociais como um todo.
como que a gente poderia agir, né, frente a essas duas situações? Sim, às vezes a gente conversar com questões políticas é mais difícil, né? A gente conseguir embater uma questão que simplesmente foi cortada e ninguém falou, avisou previamente é super difícil. Mas um dos pontos é justamente isso: pegar este índice. Lembra que eu falei que às vezes para processos de negociação a gente precisa de dados concretos. Então, pegar aqueles dados que a gente tem ali que falam que diminuiu a evasão escolar, que diminuiu o índice, desse contato das crianças com coisas que não são tão bacanas, né? Da possibilidade da criminalidade, teria mais fonte de poder ali para negociação, a gente teria mais poder de negociação com isso, né? E sim, e principalmente, né, foi trazido, né, ali também no chat sobre entender por que foi feito esse corte de verbo. Então a gente entende, vamos chegar com os argumentos já. Eu já sei por que que foi cortado, ou não sei ainda, mas vamos tentar entender por que que foi cortado. Olha esses índices aqui que a gente tem, né? É, no final das contas aí, por que que foi cortado? A gente tem um projeto que está tão bacana, a gente já está justamente combatendo questões e problemáticas de segurança pública antes da gente ter esse problema de segurança pública. A gente está investindo na educação para a gente ter que investir menos em segurança, porque no final das contas, né, a gente tem uma reversão muito mais importante, né, o investimento educacional, ele acaba sendo muito mais importante, então diminuir índices de criminalidade. Então, no final das contas, olha o quanto, né, para a gente poder chegar numa negociação, às vezes a gente vai ter que trazer mais informações, porque daí a gente tem mais poder para negociar. Porque se a gente chega lá do tipo, e aí, né? Ou só de uma forma muito incisiva, nem e violenta, ou, né? Eu não digo violenta fisicamente, mas às vezes na forma como a gente acaba expressando isso acaba não sendo tão legal. Claro que assim, muitas vezes o pessoal também recorre à questão de uso de redes sociais hoje em dia. Então, assim, além de comunicar a prefeitura, de conversar, de tentar entender o que está acontecendo, né? Ir para as redes sociais. Gente, olha os índices que a gente tem, as crianças melhorando, olha que legal o projeto, estão querendo cortar. Então... E daí, justamente por se for em ano eleitoral, né? Aí assim, olha, a prefeitura no ano eleitoral querendo tirar as crianças do projeto. Olha que absurdo. Aí a gente, então, veja, a gente consegue, às vezes, construir este processo, né, com outras pessoas junto com a gente, mas a gente ter argumentos, a gente ter uma outra base estrutural também para chegar mais próximo de uma negociação, às vezes vai ser o que a gente vai ter que fazer, né? E a gente volta ao ponto, nem toda negociação ela é tão convencional, nem toda negociação vai ser igual o que o livro vai trazer para vocês no Como Chegar ao Sim, que ela vai ser aquela que você vai sentar na mesa, claro que ele aborda outras negociações, tipo até você na quitanda falando, não, mas eu quero pagar mais barato, não faça. Mas, mesmo assim, nem toda negociação você vai estar num ambiente tão lindo, maravilhoso. Nem toda negociação vai ser assim tão limpa, no sentido de vocês vão sentar e conversar, porque nem toda negociação, às vezes, a gente vai conseguir fazer isso tão claramente. Às vezes, a gente vai ter que apelar para as redes sociais, né? Mas a forma como a gente faz isso, né? A polidez, né? A forma como você vai gerir todo esse processo faz com que a sua negociação seja mais eficaz ou não. Tá? Então, a nossa postura também acaba sendo muito importante. Então, agora a gente entra na questão da comunicação não violenta, né? Né, já falamos então um pouquinho sobre questões, né, do que é o conflito, a parte negocial, e agora eu quero falar um pouquinho sobre comunicação não violenta com vocês, ou CNV, como ela também é conhecida. E uma curiosidade interessante para vocês, ainda mais em paralelo, porque a gente falou, né, da negociação, eu trouxe um livro que nasceu dentro de Harvard, né? Quer ser mais elitista que isso, né? Diferente disso, a comunicação não violenta, ela nasce com Maslow num contexto de uma pessoa que cresceu em periferias de Detroit, nos Estados Unidos, numa época de fortes tensões raciais e sociais no contexto da cidade ali. E o Maslow cresceu vendo de perto violência. Ainda enquanto criança, ele foi parte de. Enquanto criança, observando tudo isso, isso fez com que ele se questionasse, né? E não só durante quando criança, mas ele cresceu se questionando um pouco sobre essas questões dentro da violência, de por que que as pessoas nas comunicações humanas, elas geram tanto ódio. Ou, né, ou por que que a gente tem tanta conexão, mas também a gente tem tanta desconexão? Por que que as pessoas acabam sendo tão violentas, né? E pensando em tudo isso, ele tenta trazer e tenta estudar sobre isso. Então, a comunicação violenta, ela não nasce num contexto de sala de aula. Ela não nasce, né, num contexto necessariamente da academia, mas ela nasce de um questionamento muito simples, de uma proposta de entender por que que as pessoas se machucam tanto quando elas poderiam simplesmente se entender. Né? Essa é a pergunta que o Maslow se fazia, né? E a proposta central dele é justamente tentar entender e transformar
tudo isso, conversar sobre tudo isso, dialogar sobre todas essas questões e de entender, no final das contas, por que isso. Então, ele faz uma separação em dois tipos de linguagem. Ele chama de linguagem chacal e ele chama de linguagem girafa. Sim, é girafa. Eu já vou... E a gente vai ter um momento cultura aqui também, biologia, porque na minha aula a gente vai explorando todas as áreas também, tá? Vocês já vão entender por quê. Mas quando ele fala de uma linguagem de chacal, ele está falando sobre linguagem de julgamento, de culpa, de rótulos, de exigência. Para quem gosta de história, se vocês lembram, na história do Antigo Egito, a gente tem o chacal como a representação, né, Anubis, que levava as pessoas para o reino, que fazia parte da passagem para o reino, ou não, né, para ascender no reino, onde ele pesava, o coração era pesado, era o coração de um lado e a pena do outro. Então ele era o julgador, o juiz julgador. Então por isso linguagem chacal, porque julga, né, porque historicamente ele é um animal representativo para um julgamento. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando sobre esse processo de julgar, de culpar. Então, levando tudo isso em conta, a gente tem esse lado esse lado de comunicação, né? Então, quando a gente fala assim, isso é um absurdo, você é um irresponsável, você nunca se importa, você não sabe fazer nada direito. Isso são linguagens que ele entra nesse contexto do chacal. E por outro lado, né, a gente tem, né, a linguagem pensada na questão da girafa. Mas por que girafa? Não, assim, lembra que tem sempre um significado. O chacal vai para o lado do julgamento, pensando em questões históricas, e a girafa, aí por isso o momento cultura da biologia, tá? A girafa, ela foi escolhida de propósito porque ela é considerada, ela é vista e entendida como um mamífero terrestre com o maior coração proporcional ao seu corpo. Né? E a gente sempre fala que o coração, a emoção, bondade, né? Então, levando isso em consideração, essa questão de um grande coração e a questão de que a girafa tem a capacidade de enxergar mais longe. Então, ela vê para além daquilo que está na superfície. Então, por isso que ele fala de uma linguagem girafa. Fica estranho o sonoro, mas é muito. Do lado a gente tem o que julga, mas do outro lado a gente tem aquele que tem um grande coração, que vê mais longe, né? Que tem um componente maior de enxergar o outro. E aí, inclusive, ele vai trazer, que daí tá no nosso próximo slide, mas já adiantando, ele traz uma perspectiva de que a gente tem que ser como a girafa, aquela que observa, né, tem sentimentos, compreende a necessidade, e aí tem a questão de compreender o pedido de que o outro quer, né? Então, e aí é até bom, os nomes são diferentes, mas pelo menos a gente consegue lembrar com as correlações. Então, a comunicação violenta, ela reconhece que a gente vai ter formas de falar que ofendem, machucam e julgam, mas a gente também tem uma forma que a gente pode se comunicar, que a gente vai ter uma capacidade muito maior de entender, de analisar, de ouvir sobre o que o outro está trazendo, tá? E aí, no próximo slide, eu vou trazer um pouco essas divisões que ele fala para vocês, e também vou te trazer exemplos que vai ficar mais evidente. A gente fala sobre a questão desses componentes, né, dentro dessa linguagem da girafa que ele fala, a gente sempre vai precisar partir de 4 pontos. A gente precisa necessariamente atravessar esses 4 pontos para a gente ter uma comunicação adequada. Quando a gente fala de uma comunicação não violenta de verdade, necessariamente a gente vai trabalhar com questão de observar, entender o sentimento, compreender necessidade e saber pedir. Não é simples, tá? Justamente para a gente desmistificar tudo essas questões coercitivas que a gente carrega com a gente, né? Às vezes acaba sendo um pouco mais difícil. E levando tudo isso em conta, não é tão simples no começo, às vezes não acaba não sendo tão natural, tá? Então, vai exigir um certo exercício, né? Mas explicando para vocês, passando por esses 4 pontos, tá? Eu gosto, nesse ponto, de pensar neles como 4 perguntas que a gente pode fazer para a gente mesmo. É mais fácil a gente projetar essas ideias como perguntas. Em que sentido, né? E sempre nessa ordem, porque daí respeitando observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, o primeiro componente que a gente coloca aqui, né? O que eu vi, o que eu senti, o que eu preciso e o que eu peço. São sempre 4 perguntas que são muito importantes para a gente entender o que a gente quer naquela situação, né? Esse primeiro componente de observar, nesse sentido de o que eu, né, o que eu vi, né?
descrever o fato, entender o comportamento concreto, sem julgamento. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente não julgar, mas a ideia central desse ponto de observar é muito nesse sentido de entender o que o outro está fazendo, o que eu estou fazendo. Então, assim, eu tentar olhar com olhos que não julguem tanto, né? Como se fosse uma câmera filmando, sem opinião. Então, o que eu vejo à minha volta? Né? Tentar muito mais descrever aquilo que eu tô vendo do que necessariamente eu chegar com pontos de julgamento de, tá mal vestido. Não, tô vendo uma pessoa com uma roupa. Que eu posso não gostar muito, mas uma roupa, né? Tentando tirar o eu não gosto muito. Então, o que que eu vejo na minha frente, né? Então, sempre importante nesse processo inicial. Então, eu observo o fato, eu descrevo o fato, eu descrevo o comportamento, sem tentar atribuir um julgamento à situação, né? Ou atribuir um juízo de valor àquela situação inicialmente. Difícil, eu sei, tá? Então, né, mas o que que eu tô vendo propriamente dito? E daí, depois que a gente sai dessa questão, observei, vi o que está acontecendo, né, como se fosse essa câmera filmando, então repare na diferença. Você está, se eu chego para alguém e falo assim, você é sempre insuportável, isso é o julgamento, né? Você é sempre insuportável. Eu já estou julgando a pessoa, eu estou vindo com julgamento na cara da pessoa com você é sempre insuportável, né? E, então, tentar cuidar um pouco com isso, né? E aqui a gente está gerando um julgamento, uma generalização que carrega, né? Você chegou 20 minutos atrasado hoje. Foi um fato. Você chegou 20 minutos atrasado hoje. Claro que assim, o tom que a gente fala também influencia. Ai, você chegou 20 minutos atrasado. Tá carregando um juízo de valor aí, né? Uma forma como você tá falando. Mas entenda, quando a gente fala de processos de observação, a gente tem que tentar descrever muito o fato falar tentar falar de uma forma neutra, assim, olha, você chegou 20 minutos atrasado. Então, eu estou constatando um fato. Você nunca chega no horário, né? Bom, pode até ser um fato, mas às vezes a gente falar que você nunca chega no horário, também voltamos ao tom, a gente tem que tomar cuidado. Mas o ponto central em observação é, traga o fato. Cuide como você fala, mas traga sempre o fato, tá? Então, a gente tem esse ponto observacional, né? Então, e daí a gente pula então para a questão do sentimento. O segundo componente é o sentimento. Então, nomeie a emoção daquele fato. Convoque, né? Convoque, tente buscar aquilo que você está sentindo, tá? Eu me senti preocupado, né? Eu fiquei angustiada. A dica nas frases, quando a gente fala de questão de sentimento, é colocar você em evidência, não é o outro, tá? A frase, ela é sobre o que você sente e não sobre a gente colocar a outra pessoa no meio. É, aquilo que é a grande questão, né? Aqui a gente tem que trazer se a frase que você planeja falar, né, traga sobre você, sobre o seu sentimento, sobre a sua questão, como você se sentiu. Eu me sinto mal quando você não me liga, né? Eu me sinto angustiado quando lhe mando mensagem e você fica um tempão sem responder. Traga o que você sente, no sentido de trazer você como principal da história. Não assim, você tá sempre errado e justamente por estar errado você me deixa brava. Entende? Você já trouxe um julgamento para a primeira parte da frase. Tudo bem que você pode valide o seu sentimento, você tem direito de colocar aquilo que você sente. Mas lembre-se, primeiro você tem que trazer o fato concreto e depois o seu sentimento. Não vamos julgar a pessoa, não vamos colocar ela como errada, porque às vezes a forma como a gente propõe aquilo, mesmo você estando 100% certo na situação, a forma como você fala faz com que às vezes a pessoa, em vez de reconhecer que ela tá errada, deixa ela pé da vida, né? Então, assim, a gente tem que cuidar para que o valor daquilo seja repassado e não repassado de como você se sentiu e não seu sentimento seja reduzido à raiva que a outra pessoa vai sentir com relação à forma como você se expressou. O terceiro componente é expressar essa necessidade. Qual é a minha necessidade? Humana, premente, universal, que eu preciso expressar, que eu preciso que o outro entenda. Aquilo que não foi atendido, né? O que que não aconteceu, né? O que que o não sendo atendido trouxe aquele sentimento para você, né? Às vezes você fala assim, eu preciso de uma previsibilidade. Fala assim, ó, você não respondeu as minhas mensagens, eu fiquei extremamente preocupada. E eu preciso que você me responda para eu saber que você está vindo.
apenas para me organizar, para ficar te esperando na frente de casa, porque eu, né, para eu não ficar na rua esperando, para saber quanto tempo eu vou ali para frente para esperar você, tá? Então, a grande questão aqui, a necessidade são sempre coisas que, por exemplo, a gente trazer questões de segurança, reconhecimento, autonomia, pertencimento, né? Essa questão da previsibilidade, nunca numa questão de uma necessidade, uma ideia de a necessidade que você faça exatamente o que eu quero. Porque a gente não está querendo trazer uma questão de uma linguagem não violenta, mas onde eu estou querendo controlar outra pessoa. Não é nesse sentido. Mas eu poder expressar o que eu sinto, como eu coloco as coisas, como aquilo está sendo feito, né? Então, quando eu falo para vocês, eu sei que é difícil, mas essa parte, e essa parte, inclusive, é a mais difícil, né? Como um todo, dentro da comunicação violenta, porque exigir o que a gente quer parece que é gerar culpa no outro, parece errado, parece que a gente tem que colocar o outro para escolher dentro da situação, mas a forma como a gente fala, porque eu preciso expressar o que eu quero de fato, né? O que eu estou precisando, ou o que é aquilo que não está sendo suprido, né? Então, tudo isso acaba sendo necessário e importante em cima de tudo isso. Tá? Enfim, né, quando a gente tem a questão da emissão do pedido. Ok, então o que você quer com tudo isso, né? Um pedido objetivo, claro, razoável, tá? Mas não vai fazer, eu quero R$ 1 milhão para te perdoar, e a pessoa não tem nem R$ 50 na conta. Razoabilidade no que a gente está pedindo, né? É, você poderia me avisar quando vai se atrasar, por favor? Pronto, é um pedido razoável. Custa pegar o celular e me mandar uma mensagem? Né? Então, assim, a razoabilidade daquilo que você está pedindo, né? É muito diferente do que você exigir alguma coisa. Um pedido genuíno, às vezes, é mais difícil de alguém falar não. Quer dizer que as pessoas sempre vai dizer sim se você se comunicar de forma não violenta? Claro que não. Mas eu coloco muito no sentido que a forma como a gente vai expressar fica muito mais evidente para o outro entender. Um pedido genuíno tem uma dificuldade maior para a pessoa falar não como resposta. Ela abre mais um espaço real para uma negociação, para uma conexão, para um voltar a entender tudo aquilo, né? Que a gente inclusive viu nos blocos anteriores, tá? Então, uma frase inteira, né? Por exemplo, que a gente poderia pensar que não que não seja tão julgadora para eu poder expressar alguma coisa que eu quero. Lembrando que o tom de voz, né, a forma como você fala também influencia. Mas, por exemplo, assim, quando você chegou 20 minutos atrasado, observação, né, que é um fato concreto, eu me senti preocupado, né, seu sentimento. Porque eu preciso de previsibilidade para me organizar, né, sobre as coisas que eu vou fazer, a sua necessidade. Você poderia me avisar quando for chegar atrasado? Essa frase, como toda, é uma frase que comporta observação, sentimento, necessidade, pedido. Ai, Alexia, mas no meio da raiva, que eu fiquei 2 horas esperando, linda e maravilhosa, pra sair, e a pessoa me chega atrasado, tudo que eu quero é pegar a cadeira e jogar na cara da pessoa. Eu sei, ninguém falou que seria fácil. Eu sei que na prática é difícil. Por isso que é uma coisa que a gente vai tendo que trabalhar. Eu até brinquei no começo da aula da leitura devia ser o livro de cabeceira de comunicação não violenta, porque, gente, é uma coisa que exige muito trabalho. Mas a gente tem que lembrar, né? Aí lembra que a frase que eu falei para vocês que o Maslow fala. Muitas vezes aquilo que eu estou com dificuldade de me comunicar, de me expressar, né, e que eu julgo, é uma coisa que também tem uma questão com relação a mim. Então eu preciso também trabalhar um pouco isso. Eu sei que é difícil, né? Mas agora eu falei para vocês, eu quero muito que vocês tentem fazer um exercício de tentar observar sem julgar, tentar validar os seus próprios sentimentos, tragam as necessidades reais que vocês têm e emitam o pedido que vocês querem, né? Sim, é um exercício, né? Não é um exercício fácil, mas, né? Ele acaba sendo muito mais agregador, né? Onde eu consigo muito mais me expressar com mais validade, as pessoas conseguem me entender muito mais, né? E vejam que na frase anterior que eu trouxe para vocês, ela é uma frase que ela não traz julgamento em momento nenhum. Ela não rotula você em momento nenhum por alguma coisa. E ela ainda expressa aquilo que você quer, traz clareza para aquilo que você quer, suas necessidades e valida seus sentimentos, né? E aí eu trago um template para vocês, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa observar, a gente precisa entender os sentimentos, as necessidades e aí fazer o pedido? Então, o grande ponto central é quando eu vejo ou ouço essa parte da observação, então vocês podem fazer assim, ó.
fica assim meio tipo de frase para vocês irem preenchendo, assim, sabe? Tipo, você só vai trocando ali, ó. Quando eu vejo barra ouço, eu me sinto como, tananã, né? Porque eu preciso de, o que que eu preciso, a minha necessidade. Você poderia, e a emissão do seu pedido. Então, um outro exemplo aqui, né? Quando o pagamento não é feito na data combinada, eu fico apreensivo, porque eu preciso de previsibilidade para o meu projeto. Poderia me avisar o prazo? Poderíamos revisar o prazo juntos? Veja, eu sei que é difícil, é um exercício, né? Mas tem um template agora para vocês, tá? Aonde tenha sempre ali, ó. Quando eu vejo barra osso, né? Então você vai ajustar ali porque faz mais sentido para você. Eu me sinto tananã, porque eu preciso de tananã, e você poderia tananã. Então tá aqui o template para vocês. Ó, não precisou nem ler o livro, mas ler o livro da comunicação violenta vale a pena, tá? Realmente muito bom. Então, um mini exercício aqui que vocês podem fazer, eu gostaria que vocês escolhessem, né, a primeira ou a segunda frase até para uma possibilidade de reescrever ela, né? A gente tem aqui, ó, você nunca me escuta, e a outra frase, vocês da prefeitura não se importam com a comunidade. A gente tem duas frases. Gostaria que vocês tentassem reescrever, né, com uma das duas frases aí, né, escolher uma das duas e escrever numa versão, né? Aí de uma que vai para um lado de uma comunicação não violenta ali, né? Quais são pequenos ajustes aí que a gente podia fazer para uma comunicação não violenta? Vamos lá, mandaram duas frases. Vamos começar para a primeira. Quando eu sinto que o que estou dizendo não está sendo ouvido, fico triste e frustrada, porque preciso de atenção e sentir que estou sendo compreendida. Você poderia me ouvir por alguns minutos agora? Bom, vamos ver a próxima frase. Você não retornou a minha mensagem. Aí, nossa versão corrigida, estou aguardando para que possamos encontrar uma solução. Também um caminho, tá? Eu só acrescentaria como estou me sentindo aí no meio, que eu acho sempre importante a gente trazer, né, como a gente se sente, até para frisar a importância do diálogo ali, porque às vezes a gente traz, em comunicações diárias, muitas vezes as pessoas acabam banalizando um pouco o que a gente sente, e a gente não pode fazer o mesmo. Então, mas tá assertivo, tá certo, como você colocou, mas eu acrescentaria, assim, um pouquinho dos meus sentimentos. Então, para vocês, tinha um livro que eu queria trazer, e aí eu gosto muito desse livro, tá? É, e ele é um livro que vai para além de questões da psicologia, certo? E ele também, gente, é um livro que eu acho maravilhoso, porque assim, ele é um livro que vai tratar exatamente a ideia da coerção, né? E principalmente quando a gente fala de questões de comunicação não violenta, a gente precisa entender primeiro, gente, um diagnóstico sincero do terreno onde a gente está pisando, né? No mundo onde a gente vive. A comunicação violenta, ela costuma ser apresentada como uma ferramenta de empatia, de diálogo, mas para entender por que que a gente tem que aplicar ela e muitas vezes por que que é tão difícil no dia a dia a gente conseguir aplicar ela, né? O que que tá por trás de tudo isso? É por isso que eu gosto de trazer esse livro do Sidman, tá? Essa obra dele, né, Coerção e suas implicações, ela é um mapa fundamental quando a gente fala assim, não só de questões de psicologia, mas de várias outras questões sociais, principalmente. O Sidman, ele demonstra no livro dele, ele fala muito sobre como a sociedade hoje em dia, né, e na verdade quase basicamente dos seus primórdios, ela prioriza muito mais controle e aversão, ou seja, a gente pune muito mais do que a gente reforça comportamentos adequados. Desde muito cedo, a gente aprende que agir não pelo desejo genuíno, às vezes, de cooperar, ou por valores intrínsecos das ações, mas para evitar punição, para evitar crítica, para evitar rejeição. Então, muitas vezes, a gente faz coisas não porque a gente, é legal fazer isso, a gente faz aquilo porque eu não quero ser multado, senão eu não vou passar rápido no radar para não levar uma multa, né? Então a gente foi educado e, né, e socializado num ambiente onde o erro ele é punido, né, muito, né? Ele é punido e existe uma conformidade sobre tudo isso. E essa conformidade sobre a gente evitar situações é garantir com que a gente vá fugir de situações aversivas, porque o medo está sendo todos os dias presente na nossa vida. E o quanto isso é desagradável, né? Então a consequência direta desse modelo, ele acaba sendo devastador nas relações humanas, porque nós vivemos na defensiva.
né? A gente está acostumado a estar num estado de alerta e não num efeito, muitas vezes, né, de muito mais acolhimento, né? Não estou dizendo que a gente não sabe acolher os outros, mas eu estou dizendo que assim, o livro do Sidman ele vai trazer muito isso, de que a gente trabalha muito mais num caráter onde o tempo todo a gente está na defensiva, a gente vai se adaptando a situações, muitas vezes, para evitar situações aversivas, né? Onde o mundo, a gente trabalha muitas vezes com mentiras, com omissões, e vai aprendendo a normalizar tudo aquilo, né? Então, o que que acontece? Justamente porque a gente está acostumado a ser muito mais punido do que reforçado, consequentemente a gente está nessa defensiva o tempo todo, então é muito mais fácil a gente dar uma patadinha, né? A gente ser grosseiro, né? A gente usar, às vezes, frases muito mais para magoar o outro, em vez de, às vezes, de pensar, mas como é que eu tô me sentindo? Então a gente fica naquela superfície e não entende qual é o real interesse que tem ali por trás, né? Então, o quanto isso vai crescendo. E quando o Sigmund traz tudo isso, ele reforça, ele realça todas essas questões, principalmente quando a gente pensa na proposta do Maslow, né, da comunicação não violenta, o que os conflitos vão acabar, eles acabam escalonando, porque a gente tenta resolver usando a mesma arma que uma pessoa já chegou pra gente. Então, sabe aquela ideia de violência gera violência? Da mesma forma que gentileza gera gentileza, violência vai gerar violência. E a gente devolve muitas vezes na mesma proporção e vai perpetuando essa relação coercitiva, a gente vai perpetuando essa violência nas falas, né? E não é fácil a gente fazer esse exercício de uma comunicação, porque, pô, chata você, Alex, me pedindo aqui, observe, entenda seus sentimentos, entenda suas necessidades, faça o pedido correto, quando às vezes eu só quero mandar a pessoa para aquele lugar. Só que a gente volta pro ponto da negociação. Será que se só mandar a pessoa para aquele lugar agora vai resolver teu problema depois? Porque pode ser que agora você se sinta aliviado, mas será que depois, como é que você vai se sentir? Será que você não vai guardar isso na caixinha de Pandora lá do começo da nossa aula e isso não vai explodir depois? Então, é nesse ponto que eu trago, eu gosto de trazer todo esse processo de reflexão, né? Quando escolhemos traduzir um julgamento e uma necessidade não atendida em uma exigência de um pedido claro, a gente está trazendo algo muito mais profundo para uma ótica comportamental. Então, a gente está retirando a ameaça de punição do ambiente, a gente está removendo um perigo percebido. Quando eu trago uma comunicação muito mais assertiva, quando eu gerencio um conflito através de uma comunicação não violenta, significa que eu estou construindo de uma forma ativa, gente, um espaço seguro para essa pessoa. E para mim também, tá? E então eu não preciso me esconder por trás de uma carcaça, aonde eu fico o tempo todo fugindo do outro e me proteger o tempo todo, porque eu tô me permitindo ser verdadeiro, eu tô me permitindo, né, vivenciar aquilo e finalmente, né, vivenciar de uma forma onde eu não estou me colocando ou respondendo uma ameaça o tempo todo, tá? Então, por isso que eu gosto muito de trazer o livro do Sidman, porque eu acho o livro dele maravilhoso em todos os aspectos, a forma como ele faz todo esse processo construtivo, assim, sobre a ideia de como que a gente é coercitivo como um todo, tá? Para fechar o nosso conteúdo como um todo, eu quero mostrar para vocês todos esses temas que eu trouxe hoje, os três temas de hoje, né? Gerenciamento de conflito, negociação, comunicação não violenta, não são gavetas separadas. Eles não são uma coisa, eles são uma coisa só, né? Eles são esse fluxo contínuo, único, quase uma receita de bolo, gente, onde cada ingrediente é preparado e tá próximo, onde eu vou colocando um e já vem o outro, vem um, vem outro, vem um, vem outro. Não tem um separado do outro, senão você não faz esse bolo acontecer, né? Então, quero que vocês olhem para esse esquema que eu trouxe para vocês. Então, o que que acontece? Esse conflito surge e, em seguida, já entra uma questão de uma escuta ativa e uma comunicação não violenta para entender o que está acontecendo, o que realmente está por trás daquela reação, cada parte dessa relação. Isso, gente, ele vai revelar pra gente necessidades reais envolvidas, a parte que tá aí, o que que tá acontecendo, o que cada um precisa. E aí entra a questão da negociação, né? Quais são os interesses reais em cima de tudo isso? Né? O que que tá por trás ali? Qual que é a busca? Como que a gente busca um caminho alternativo, um caminho que atenda às necessidades, para que esse resultado da solução venha de uma forma conjunta? Lembra, para a gente chegar no ganha-ganha, né? Mesmo que não seja 100%, 50-50, né? Então, é num processo construtivo. Então,
não importa qual das partes vai ser, né, mais próximo da felicidade ali, mas lembre que tem que ser, a gente precisa que as coisas se aproximem mais ali daquele 50-50, 60-30, 70, né, 70, 60-40. O importante é que as pessoas saiam satisfeitas ali. Na prática, na prática de vocês, gente, isso significa que no atendimento clínico, seja familiar ou não, né, mediando conflitos com a comunidade, com as pessoas que você atende, a construção desse todo, membros de famílias, membros da tua equipe, independente, e até da tua vida pessoal como um todo, a grande questão é que usar a comunicação violenta, ela é uma ponte, gente, né? No próprio serviço social, questão de negociação institucional o tempo todo, porque a gente sabe o quanto é um percurso que muitas vezes é penoso, é difícil, o quanto todos os dias vocês precisam revalidar a profissão de vocês, né? Galgar espaços, buscar espaços para conquistar esses espaços. E a gente sabe o quanto, a gente inclusive entende muito bem isso, porque o quanto a nossa profissão, né, durante muito tempo já foi rechaçada, né? Mas a grande questão é a forma como a gente coloca tudo isso, aonde a gente mostra, não só para trabalhar com o outro, mas para que a nossa própria posição seja ouvida, para que a nossa própria luta seja vista, né? E isso tudo complemente o repertório de vocês numa aplicação prática, né? Porque a nossa intenção aqui, né, é que tudo que você aprende não seja uma coisa que você guarda na gaveta, que não seja aquele livro que fica lindo na tua estante, mas que você nunca mais abriu. A intenção é que você consiga colocar isso na prática. Por isso que eu fiquei aqui hoje, ó, gente, tira, né, tira print desse template, depois vocês pegam ali nos meus slides, vamos usar na prática. Eu gostaria que vocês tentassem, porque eu quero isso. Eu quero que vocês sintam que vocês consigam utilizar na prática isso, mesmo que no começo um pouco mais ali truncadinho, né, porque é mais difícil fazer isso, mas para que vocês sintam que vocês consigam utilizar isso como um todo. E como eu falei para vocês, minhas recomendações, né, da parte de leitura, né, é o próprio livro do Seligman, né, que eu falei para vocês que eu acho bem bacana, fica a minha recomendação. O próprio livro da comunicação não violenta, tá, do Maslow, eu acho que ele é um livro muito bacana. Tanto o do Seligman quanto o do Maslow vão ter no link que eu já vou passar para vocês, que tem os meus slides, tem esses livros. E outras indicações de leitura para vocês, tá? Indicações biográficas bacanas aí para vocês, para além do próprio Maslow ali. O livro do Como Chegar ao Sim, que é esse segundo que eu falei que infelizmente é o único que não tem disponível ali para vocês no material, mas tem esse artigozinho, ele tá em inglês, mas para quem tem extensão no computador que traduz automático, ele é uma leitura bem bacana, porque ele fala desses modelos que eu disse para vocês sobre a questão de como é que a gente lida com os conflitos, então ele complementa o que eu trouxe para vocês, eu acho bem legal. E eu também gosto desse livro do Goleman, que é sobre inteligência emocional. Gente, não existe viver mais em sociedade hoje em dia sem ter inteligência emocional, tá? Ai, mas a pessoa é a pessoa mais inteligente do mundo. Se não tem inteligência emocional, não importa a superdotação que for, gente. Inteligência emocional é um elemento essencial, independente da área que você trabalha. Porque você saber gerir o seu próprio sentimento é essencial para que você consiga trabalhar com comunicação não violenta, para que você consiga negociar, para que no meio de uma discussão você não queira pegar a cadeira e tacar na cara da pessoa. É para isso que a gente tem inteligência emocional, né? Então ele também é um livro que eu acho bem bacana. Minhas indicações de leituras para vocês. Tá? Vou deixar meu e-mail. Ah, Alex, você tem uma dúvida, não sei o quê. Manda e-mail, tudo bem, eu estou à disposição, tá? Pode mandar um e-mail. Ah, eu quero conversar com você no LinkedIn. Tá bom, manda mensagem, a gente responde. Às vezes não na hora, né? Mas eu respondo. Então, meu e-mail aí também fica para vocês. Igual eu falei para vocês. Muito obrigada pela participação de vocês, né? Espero que vocês tenham curtido. Para quem vai assistir depois também, né? Também fica aí meu e-mail para vocês. Eu queria deixar, né, esse recadinho final, né? Que eu sei que é um pequeno desafio a gente lidar com todas as questões negociais, lidar com conflitos, lidar com gestão de tudo isso. Eu sei que não é simples assim, mas tentem se desafiar a utilizar os modelos que eu disponibilizei para vocês, de fazer esses exercícios, porque isso não é bom só para a parte profissional de vocês. A parte pessoal também é importante, porque às vezes a gente saber negociar com o nosso parceiro, com a nossa parceira, né, com os familiares, de uma forma geral, é bem importante, às vezes até para a gente entender e também entender um pouco melhor o outro, né?
Eu sei que ninguém vai sair 100% dessa aula, mas a minha intenção foi disponibilizar o maior número de informações que eu podia para vocês, para fechar essa disciplina que vocês estão fazendo de uma forma bem bacana. Meu desafio para vocês é que nos próximos 7 dias vocês escolham uma situação real, mesmo que pequena, para tentar aplicar frases de comunicação não violenta, para vocês praticarem a partir de hoje, né? Só uma, tá bom? Espero encontrá-los aí em outras oportunidades. Então, um beijo grande para vocês, uma ótima noite. E para quem assistiu gravado, né, uma ótima noite, tarde, manhã, dia, noite, ao dependendo do horário que você está assistindo.